Bom, pessoal, vamos falar sobre os modelos atômicos, tá certo? Bom, esses aqui são os modelos de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr, ok? Esses modelos, vamos começar com o modelo de Dalton, ok? Bom, primeiro, o modelo de Dalton, os elementos são formados de átomos, ok? Vamos pegar esse negócio do átomo, né? E vamos pegar desde dos gregos, né? O átomo de Demócrito, que ele fala que átomo é uma coisa que não é não indivisível, isto é, você não consegue mais dividir, vai até até um certo limite, né? Lembra que eu falei na aula, né? Você pega um material, vai dividindo, até chegar na menor porção. Essa menor porção até que você não consegue mais dividir. Se você não consegue mais dividir, né? Nós chamamos essa menor porção que não consegue mais dividir de átomo. Aí depois de alguns anos, né? Veio o John Dalton, tá certo? Alguns anos, não, né? Foi muito tempo depois, mais de 1000 anos depois, nós temos o modelo de Dalton. O que o John Dalton fala? Diz o seguinte: os elementos são formados de átomos, tá certo? Outro. Da mesma forma como ele estava falando a respeito dos gregos. Os átomos de um determinado elemento são idênticos entre si. Bom, primeira coisa, o que é esse negócio de elementos, né? Elementos é aquilo que diferencia de uma matéria a outra, ou de uma substância a outra. Então, Dalton aqui já está começando a falar de elementos, né? E esses elementos são formados de átomos, né? E os átomos de um determinado elemento são idênticos entre si, tá certo? E os átomos de um determinado elemento são diferentes dos átomos de outro elemento, isto é, um elemento diferente do outro são átomos diferentes. Então, ele começa a inaugurar aqui a questão do elemento associado ao átomo. Cada elemento, se um elemento é diferente do outro, então os átomos também são diferentes um do outro. Os átomos de um elemento podem se combinar com átomos de outros elementos, formando átomos compostos. Então, aqui ele também está falando de combinação, combinar com átomos de outros elementos, formando átomos compostos. Então, átomo de um elemento com átomo de outro elemento forma átomos compostos. São esses aqui, ó, átomos compostos, ok? Os átomos não podem ser criados, divididos ou destruídos através de processos químicos, né? Os átomos não podem ser criados, divididos ou destruídos através de processos químicos. Uma reação química altera apenas o modo de agrupar os átomos, né? Então, o átomo não é criado, dividido ou destruído, né? Uma reação química altera o modo de agrupar os átomos, tá certo? Bom, vamos observar agora Thomson. Depois de alguns anos, esse sujeito aqui, ele faz a seguinte experiência, né? A experiência de Thomson. Qual é a experiência? Ele pega essa ampola, chamada ampola de Crookes, tá certo? Olha só a ampola de Crookes aqui, tá certo? E aqui você tem um cátodo aqui, um ânodo, tá certo? E passa o quê? Uma espécie de raio aqui, ó. Tanto que faz uma sombra desse lado aqui, né? Nessa aqui é o que se chama de ampola de Crookes, tá certo? Dessa forma, a partir dessa experiência aqui, o nosso amigo Thomson, ele descobriu a relação entre carga elétrica e massa, tá certo? Agora, de que forma que ele fez isso? Olha só. Primeira coisa, né? Caráter retilíneo da luz. Caráter retilíneo dos raios. Então, os raios estão aqui, vindo para cá, vai fazendo isso aqui, tá certo? Então, detalhe aqui, ó. Tá vendo essa ampola aqui, portanto, uma espécie de uma lâmpada? Ele foi tirando a pressão. Tá vendo essa parte aqui? Ela é a forma como para fazer vácuo. À medida que ele vai tirando a pressão daqui, isto é, a pressão fica cada vez menor, essa iluminação aqui diminui. Diminui muito, até não ter nenhum tipo de iluminação. Mas essa parte esverdeada continua. Então ele observa o seguinte: deve acontecer um raio aqui, né? Raios diz o seguinte: está saindo alguma coisa aqui que está chegando até aqui, tá certo? Quando ele chega até aqui, ó, fica um caráter esverdeado aqui, tá? Então olha só, está saindo o elétron daqui, tá? Como é que ele sabe que são elétrons? Ele sabe que são partículas negativas. Por quê? Quando ele coloca aqui uns eletrodos, tipo negativo e positivo, se aqui sai como negativo e aqui ele sabe que é positivo, tá vendo que ele vai fazer uma deflexão. Essa deflexão ocorre por quê? Porque se aqui isso aqui é positivo, ele deve estar atraindo coisas negativas. Essas coisas negativas é o que ele chama de elétrons. Tá certo? Então seria mais ou menos isso aqui. A forma como eu estou falando dessa experiência de Thomson é muito simplificado. Primeiro, porque não foi ele que determinou a carga elétrica. Ele também não determinou a massa do elétron. Isso aqui é feito mais tarde, depois por um tal de Robert Millikan.
tá certo? A experiência do Thomson, em muitos livros didáticos do ensino médio, não é muito bem detalhado, porque não é tão simples assim, ok? O que dá para denotar daqui é que a partir dessa experiência, ele conseguiu obter um modelo para poder explicar isso aqui. E até então, no modelo de Dalton, ele disse que era formado de átomos, mas os átomos não tinham estrutura. Quando ele fez essa experiência, ele observou que tinha estrutura. Como assim? Ele está observando que tem algumas partículas, né, que vai sofrer deflexão, ok? Olha só, vamos dar uma olhadinha aqui no modelo atômico de Thomson. Thomson, aí, ele elabora o seguinte modelo, chamado modelo de pudim de passas. Olha só, esse aqui é o modelo de pudim de passas, tá? Esse modelo de pudim de passas é assim, ó, essa parte aqui, ó, positivo, ele diz que é um fluido, uma espécie de um fluido positivo, tá certo? E aqui o que que é? Cargas negativas. Então, o pudim seria essa parte marrom aqui, e a parte verde aqui negativa, aqui seria as passas, tá? Passa de ameixa ou de uva, seja lá o que for. Esse aqui é o modelo atômico de Thomson, ok? Agora vem um tal de Rutherford, que acaba testando o modelo de Thomson através dessa experiência que ele elaborou. Rutherford colocou o quê? Uma fonte radiativa, uma fonte de rádio, tá certo? Coloca numa caixa, coloca apenas um buraquinho aqui, de tal forma que apenas as partículas alfa sairiam o quê? Algumas partículas alfa sairiam de uma forma retilínea. Aí eles sairiam de uma forma retilínea, bateria onde? Uma placa de ouro, uma placa transparente, não é uma placa, uma lâmina de ouro, né? Uma lâmina de ouro bem transparente, tá certo? De tal forma o quê? Que ele pudesse experimentar o modelo de Thomson, que foi o professor dele, né? No modelo de Thomson, o que, que ele esperaria? Olha só, no modelo de Thomson, né? No modelo de Thomson, como é que seria o modelo dele? É o pudim de passas. Aqui não seria tudo positivo? Positivo, positivo, positivo. Apenas algumas coisas negativinhas aqui, ó. Certo? Ele esperaria, como ele sabe que a partícula alfa é positivo, então ele estava imaginando que essa partícula alfa, quando chegasse aqui, teria que fazer o quê? Teria que bater e voltar. É isso que ele esperava. Só que o que aconteceu quando ele fez a experiência? Ele observou que muitos deles passavam pela lâmina de ouro. Então aqui seria o quê? Seria o átomo de ouro, tá? Seria o átomo de ouro. E deveria ter o quê? Deveria ter outros átomos de ouro aqui bem próximos, ok? Então todas as partículas que fossem passar aqui, teria que bater e voltar. Então qualquer partícula alfa positiva teria que bater e voltar. O que ele observou? Que passou. E passou muito, na verdade. Uma grande quantidade, né? Aí, à medida que foi observando aqui nessa parte, né, que é o detector, ele observou que aqui, ó, não, já estava diminuindo a cintilação, tá? Porque ficava brilhando, né? Aí diminuía a cintilação, e aqui o quê? Diminuía mais ainda. Só algumas coisas que ele observava que realmente cintilava. Então, ele teve um efeito contrário. Dessa forma, olha só o que aconteceu. Ele elaborou um outro modelo. O Rutherford, para poder colocar essa experiência, teve que elaborar um outro modelo. Um modelo em que as partículas alfa teriam que passar em sua maior parte e apenas alguns iam voltar e outras seriam o quê? Desviadas. Para isso, ele fez o quê? Esse modelo aqui, ó, modelo de Rutherford. Olha só, ele colocou um núcleo aqui, né, um núcleo denso, tá certo? E aqui o que? Seria a eletrosfera. Essa parte vermelha aqui seriam os elétrons, portanto a eletrosfera. Essa aqui seria o que? A partícula alfa. Então, a partícula alfa viria aqui, se ele pegasse aqui bem na tangente, desviaria. E outras partículas alfas aconteceria o quê? Passaria reto, direto, tá certo? Por quê? Porque o outro átomo aqui de ouro, vamos dizer aqui, estaria aqui e o que? Estaria muito espaçado entre este e este. Então as outras partículas alfa, né, passaria direto. Então é isso que acaba. Esse é o modelo de Rutherford, tá certo? Bom, é o modelo planetário de Rutherford. Então o modelo planetário de Rutherford diz o seguinte, que o núcleo, que ele tem um núcleo, tá certo? E que a distância entre a eletrosfera, tem uma eletrosfera, tá certo? E a distância entre núcleo e eletrosfera era muito grande, um espaço vazio tremendo. Então você tem um núcleo muito duro aqui e a eletrosfera aqui, ó, em torno dela. Tá? Esse aqui seria o quê? Um espaço grande. Tá certo? Muito espaço.
beleza? Então, esse aqui é o principal característica do modelo de Rutherford, ok? E os elétrons ficariam rodando em torno dela. É um modelo planetário, certo? Então, vamos dar uma olhada agora no próximo, certo? Que seria o quê? Bohr. Bohr também, que foi aluno de Rutherford. Olha o que acontece aqui. Na experiência de Bohr, o que o Bohr estava estudando? Ele fez isso aqui, ó, botou uma amostra, um gás, tá certo? Aqui ele botou um gás, colocou uma fonte de luz aqui, um prisma para poder separar as cores, e ele fez o quê? Ele colocou essas cores aqui num filme. Nesse filme, ele gravou isso aqui, ó, umas coisas interessantes. Essa aqui são a parte das cores, que aí tudo bem. Daí do vermelho vai para o azul. Isso aqui desde Newton já sabia disso. Só que ele observou que quando passa por um gás, ele tem o quê? Algumas coisinhas estranhas aqui, ó. São essas retinhas aqui, tá? Isso para cada tipo de gás. Então, quando ele mudava um gás aqui, isto é, colocava um outro gás, esses cisquinhos ou espectros, né, mudavam, tá certo? E para cada gás tinha o quê? Tinha espectro característico dele mesmo, tá certo? Então isso aqui era meio que uma identidade para os gases, portanto, para substâncias ou para os elementos, tá certo? Então isso aqui é o espectro, beleza? Bom, ele tinha que explicar esse espectro aqui. Por que surge esse tipo de coisa aqui? Ó? Por que tem esses espectros, né? Olha só, um outro exemplo aqui, ó. Esse aqui, ó, hidrogênio, espectro de absorção de hidrogênio ou de emissão do hidrogênio, tá certo? Tá vendo que um é positivo, outro é negativo. Aqui vamos dizer assim, não é positivo e negativo, mas um é o filme positivo, o filme negativo, né? Tá certo? Então, olha só, tá vendo que o espectro não muda. Aqui, por exemplo, são luzes negras, que é espectro de absorção. E aqui, ó, esses espectros é de emissão, tá colorido, onde deveria ser colorido aqui, ó, tá vendo? É característico aqui, tá certo? Então, esse aqui é do hidrogênio, ok? Então, esse aqui é o exemplo. Eu queria explicar exatamente esses espectros que estão aqui, ok? O que aconteceu? Para poder explicar, Bohr sugeriu um modelo. Que modelo seria esse? Olha só. Ele disse assim, ó, vou pegar o modelo planetário do meu mestre, Rutherford, e eu vou sofisticar esse modelo. Como é que ele fez a sofisticação dele? Ele disse o seguinte, tem um núcleo, tem o quê? Elétrons em cada níveis, tá? Então aqui ele chamou aqui, ó, tem um nível aqui, um outro nível aqui, outro nível aqui. Vamos supor que tem um elétron aqui, tá certo? Esse elétron aqui, ele vai o quê? Ele vai receber energia. Quando ele receber energia, que é essa energia aqui, ó, vem para cá, ele recebeu energia, ele fica muito energético, portanto, ele vai o quê? Vai tentar fugir da ação do núcleo, já que isso aqui é positivo e aqui é negativo. Quando ele recebeu muita energia aqui, ele vai tentar fugir, né? Vai tentar fugir da órbita da influência dessa parte positiva. Então ele vem para cá. Então ele fica mais distante. Ele vai para um estado mais excitado. E para ficar até aqui, né, para ele ficar aqui, ele vai ter que ganhar energia, tá certo? Aí, se você não continuar fornecendo energia, sabe o que acontece com ela? Ela volta. É o que acontece aqui. Esse aqui, por exemplo, para ele ter ido para um, para um nível menos energético, ele vai ter que liberar energia, ok? Então, aqui ele recebeu energia e aqui ele liberou energia. Então, isso aqui, ó, liberação de energia, e aqui ele absorveu energia. Então, toda vez que ele libera energia, liberou energia, então ele volta para cá. No momento em que ele recebe energia, ele fica mais distante do núcleo, tá certo? Então, o que acontece é que quando essa energia que ele libera, geralmente nós chamamos de fóton, tá? Essa energia que ele recebe um quantum de energia. Só que essa energia não é uma energia qualquer, é um pacote de energia discreto. Ele é discreto. Pacote de energia discreto. Significa o quê? Quantidade certa. Como assim quantidade certa? Vamos supor, em termos de energia, ele tenha que, para poder sair daqui, ó, ir para um nível mais excitado, ele tem que receber quanto de energia? Tem que receber 2,5 elétrons. Vamos supor que seja isso. Então ele vai ter que receber 2,5 eletronvolts, tá? Se ele receber, ele vai. Agora, para chegar nesse nível aqui. Agora, vamos supor que ele tenha recebido 2,4. Sabe o que acontece? Ele não sobe, tá? Vamos supor que ele receba o quê? 2,45 eletronvolts. Sabe o que acontece? Ele também não sobe.
ele não vai para outro nível. Tem que ser exatamente esse aqui, tá certo? Então, no modelo de Bohr, ele está falando o seguinte, que os elétrons eles estão nessas camadas aqui, tá certo? Nessas órbitas, tá certo? Por causa da energia que elas têm, e não é uma energia qualquer. Agora, por que que ele diz isso? Porque é o seguinte, se fosse uma energia qualquer, então esse elétron ele poderia estar aqui, poderia estar aqui, poderia estar aqui. Se daqui até aqui é 2,5, então 2,4 poderia ser aqui, né? 2,3 poderia ser aqui. Então, aí você teria o quê? Órbitas contínuas. Então você poderia ter infinitas órbitas daqui até aqui. E isso não é o que acontece. Dessa forma, ele consegue explicar o que nós vimos anteriormente. Sabe esses espectros aqui, ó? Isso aqui? Então, são energias que são energias discretas, tá? Espectro de absorção e de emissão é porque o que acontece? Ele consegue emitir ou absorver exatamente nesse pacote de energia, não mais do que isso, não menos do que isso. Por isso que a característica é de cada elemento mesmo. Por isso essa característica em relação ao modelo de Bohr. O modelo de Bohr acaba explicando esses espectros dessa forma, né? E não para por aqui. Na verdade, esses espectros também têm outros problemas, né? Quais são os outros problemas? Se você pegar aqui, ó, nessa parte aqui, você pode chegar e, vamos supor esse aqui. Se você fizer, colocar um microscópio aqui, ou então refinar essa medida aqui, você vai observar que tem estrutura fina. Como assim estrutura fina? Essa parte aqui, ó, na verdade, tem mais coisinhas dentro. Essa é a estrutura fina aqui, ó. Essa estrutura fina, Bohr não conseguiu explicar. Teve que vir o quê? Outras pessoas, um deles Sommerfeld, tá certo? Sommerfeld acaba explicando algumas coisinhas aqui, mas o cara que realmente vai fechar toda essa parte seria o Schrödinger e o Paul Dirac, tá certo? São esses dois caras que acabam fechando todo o modelo, chamado modelo atual da mecânica quântica, ou a nova mecânica quântica, ok? Bom, é isso, pessoal. Até mais.